Olá, amigos desse Parada dos Esportes, muito boa noite, todos bem? Ótimo. Bem, lendo o noticiário desse começo de ano, eu vi que o nosso Vale do Paraíba é a região mais violenta do estado de São Paulo e também que o governo aumentou o efetivo policial em outras regiões, menos no Vale do Paraíba. E por que ficamos para escanteio? Simples, porque não temos representação política. Nós, vale-paraibanos, aqui incluo o Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, nós, quando temos eleições, votamos em candidatos de fora e aí ficamos órfãos. Por exemplo, o Vale deu milhares de votos para uma carioca que é diretora de escola de samba da Mangueira e que vive mais no Rio de Janeiro do que São Paulo. Votaram num ator pornô, outro carioca, assim como o filho do ex-presidente, também carioca. Votaram na esposa de um ex-juiz, Moro, que é paranaense, todos eleitos por São Paulo, sendo que esses políticos mal sabem onde fica a Praça da Sé. E quem dirá as cidades de Monteiro Lobato, Santa Branca, São José do Barreiro e outras que precisam da política para oferecer infraestrutura, saúde e segurança para sua gente. Mas a gente que o representa está em outros estados nos finais de semana, se lixando para São Paulo que os elegeu. E reclamar de quem? Pra quê? Culpa de quem? Culpa nossa. O Vale tem um deputado federal para brigar em Brasília e 2 deputados estaduais para brigar em São Paulo, quando poderíamos ter muito mais nos representando. Parece que o que é de fora é melhor, é mais bonito e é um ledo engano. Ah, mas por que eu estou falando de política se o assunto aqui é esporte? O papo de hoje é para muitos santos de casa que não fazem milagre, e eu digo que fazem milagre sim. O nosso São José Esporte Clube, em 1989, sob o comando dos saudosos Ademir Melo e Diede Lameiro, conquistou o maior título que o clube ostenta, o vice-paulista, e ambos eram santo de casa, um treinador e o outro supervisor. Outro título que resgatou o nome do clube foi conquistado pelo treinador Mário Amado, o saudoso Marião, que, juntamente com sua equipe, fez uma campanha consistente no Campeonato Paulista 3 de 2006, chegando à final do campeonato. O time foi coroado com o vice-campeonato e o acesso ao Campeonato Paulista 2 de 2007. Era outro prata da casa, ou seja, santo de casa fazendo milagre. O futebol feminino do São José em 2012 conquistou a Copa do Brasil e o Paulistão A1. Em 2013, venceu a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América. Em 2014, faturou a Tríplice Coroa, com os títulos do Paulistão A1, da Copa Libertadores da América, do Mundial de Clubes. E em 2015, venceu o Paulistão A1. Além da importância histórica desses troféus, a boa atuação da equipe aumentou a visibilidade das jogadoras que começaram a frequentar a lista de convocadas da seleção brasileira. Em sua sala de troféus, o São José guarda o prêmio maior ainda, a conquista do Mundial de Clubes em 2014, sendo a primeira e única equipe a ter conseguido tal feito. O título foi obtido através da vitória de 2-0 sobre o Arsenal. Márcio Oliveira, outro prata da casa, esquecido no momento pelo clube, lamentavelmente, era o treinador da equipe, um santo da casa. Então cansamos de ganhar jogos regionais, jogos abertos, com atletas e dirigentes da cidade, ou seja, santos de casa fazendo milagres. Existem muitas pessoas talentosas em nossas cidades, algumas como lideranças comunitárias, bem-intencionadas, podendo nos servir politicamente. Outras que fazem teatro, música, dança, pintura, canto, outras ainda destacando-se em esportes. A diversidade de talentos em São José dos Campos é grande, mas, infelizmente, a valorização ainda é pouca. E por que digo tudo isso no comentário de hoje? Um ex-presidente que acabara de assumir trouxe um treinador desconhecido, que nunca havia dirigido qualquer time e nem sabia qual região ficava São José dos Campos. Jurandir Fattori, lembra? O Júri? Lembram-se dele? Então, numa cidade de Walter Passarinho, Darcy, Diede Lameiro, Paulo Emílio, que residia na cidade, Sérgio Valentim, Edson Mug, Zé Carlinho e mais uma dezena de boleiros raízes e pratas da casa trouxeram um inexperiente desconhecido que levou o clube ao rebaixamento. Então, você deve perguntar, por que esses nomes citados não ajudaram o São José para que não passasse pela humilhação que passou, levando o clube à última divisão do futebol paulista? Não ajudaram porque não foram chamados, nem para serem ouvidos. Mário Toboni, ex-presidente que penhorou sua casa para conseguir financiamento para a construção do Martins Pereira, foi impedido de entrar no estádio um pouco antes de falecer para assistir uma partida com seu filho. Exigiram que pagasse o ingresso. Ele foi embora e deu as costas definitivamente ao clube que ele ajudou em vida. Ele era santo da casa. Enquanto pseudos empresários entram no estádio dia e hora que quiserem,
para conversar com os jogadores sem pagar um centavo. Esse assunto vai longe, mas para não estender mais, veja o São José de 2023 realizar 3 partidas na Série A3 e empatar as 3, sendo que 2 em casa. Ouço o treinador dizer que os jogos treinos onde perdeu todas foi muito bom e que sentiu a evolução do time em cada jogo. No primeiro jogo do campeonato, depois do empate, o treinador viu o crescimento da equipe, assim como no segundo, o crescimento foi ainda maior. E nesse sábado, ouvindo a entrevista no vestiário, o técnico disse ao nosso Valtencir Vicente que viu um time mais encorpado em campo, com mais passe de bola e criatividade. Meu Deus, só ele viu isso. E os 1.800 pagantes e outros milhares de ouvintes da clube, através do relato de Paulo de Carvalho, ouviram o quê? Real Madrid e Liverpool? O técnico do São José dirigiu quem? Será que ele ouviu falar em Tio Marino, Edinho, Nenê, Luiz Henrique, Marcelo, Joãozinho, Tony, Ricardo, Júnior, André Luiz? Será que ele sabe que está dirigindo um time vice-campeão paulista? Quem o trouxe? Será que sabe que já estiveram aqui disputando o Campeonato Brasileiro? Jogadores craques como Roque Júnior, Leão, por exemplo? Pois é. Então, se não podemos ter um Guardiola, vamos pelo menos ouvir Santos de casa, como Moreira, por exemplo, que tem uma penca de bons jogadores. Ouvir quem já treinou nada mais, nada menos do que Zidane, que há anos reside em São José dos Campos e conhece um pouco da história do nosso clube, como Paulo Campos, ex-técnico do Fluminense, auxiliar de Luxemburgo no Real Madrid e que agora deve assumir o Atlético Joseense. Pelo menos ouvi-lo. Como disse no começo, santo de casa faz milagre sim. É só pedir a bênção. Então, votem em candidatos de fora e ficamos sem segurança, saúde e outras necessidades básicas para o cidadão, como o esporte está, por exemplo. Valorizar a prata da casa não é questão de bairrismo ou de dar preferência a alguém apenas por ser da mesma cidade ou região. É olhar em volta, é perceber que bem ao seu lado tem alguém que faz um trabalho tão bom quanto qualquer referência externa. Então tragam desconhecidos, tragam inexperientes para cuidar do seu time. E como diz o Valtencir Vicente, o quinto dos infernos fica bem próximo. Um abraço e até terça. Fui.